Estenda suas mãos sobre este casal que veio trazer, gente, são os profetas da nossa vida hoje. Eles vieram trazer a palavra para nós, aquilo que Deus quer falar diretamente em nosso coração. Então que o Senhor possa ser mesmo nesta noite a unção sobre eles, a graça sobre eles, a força mesmo do alto do Senhor, revestido mesmo desse poder, revestido mesmo do Senhor Jesus, nessa palavra, Senhor, que eles vão anunciar a cada um de nós, Deus. Então derrama o Espírito Santo. Pela vida deles, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a fechar seus olhos um instante. E que você possa nessa hora clamar no teu coração que tudo que for pregado venha dar frutos no teu matrimônio, também na tua vida pessoal, com os teus filhos, com a tua família, que através dessa pregação o Espírito Santo possa encontrar em nós a graça que encontrou junto à Virgem Santíssima. É isso que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que o Senhor encontre graça em nós. Que o Espírito Santo também nos cubra com a sua sombra, para que nós possamos a partir de hoje gerar Jesus. Gerar Jesus dentro dos nossos lares, dentro dos nossos corações, e que saiamos daqui transformados pelo poder de Deus. Amém, Jesus. Amém? Precisa ficar muito claro para nós. Nós, muitas vezes, dentro dos nossos lares, nós tratamos os nossos maridos, ou os maridos nos tratam como se fôssemos mães, ou como se fossem pais. E a palavra diz, ela é muito clara: homem deixará pai e mãe. Dentro dos nossos lares já não há mais o pai. Para nós mulheres não, somente para nossos filhos, amém? Os nossos maridos são pais de nossos filhos e não nossos. As nossas esposas são mães de nossos filhos e não nossos. Está entendendo a diferença? E nós vamos tratando um ao outro como pai e mãe, e não como marido e mulher. E isso faz toda a diferença. Por quê? O homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Por que faz toda a diferença quando um marido e uma mulher tratam um ao outro como pai ou como mãe? Porque a união efetiva que Deus pediu para que um homem e uma mulher
como esposos. E tratar as pessoas é difícil, porque muitas vezes nós fazemos isso. Nós invertemos os papéis. Nós queremos ser pais quando na verdade nós somos homens. Nós queremos ser mãe quando na verdade nós somos mulheres dos nossos esposos. E nós vamos alterando os papéis. E os casamentos vão minando. A afetividade e a sexualidade, ela vai deixando de ser de acordo com a vontade de Deus por causa dessa situação. É preciso, amado, que nós tenhamos a certeza de quem somos dentro dos nossos matrimônios. Do que nós somos chamados a ser dentro do nosso casamento. É preciso que nós tenhamos a convicção do papel que nós somos chamados a ter. E a palavra ainda vai dizer: se unirá a sua mulher, e os dois formarão uma só carne. Hoje, amado, dentro dos relacionamentos, nós vemos cada um para um lado. Nós vemos o homem indo para uma direção, a mulher indo para outra. Não há mais a união que Deus pediu para que houvesse. Assim como a palavra diz, uma só alma e um só coração. É para isso que nós somos chamados dentro do nosso matrimônio a sermos um em Deus. A sermos unicamente, quando eu e o Rafael vamos pregar às vezes, as pessoas olham para nós depois da pregação e dizem: nossa, Valéria, mas você é a cara do Rafael pregando. Nossa, Rafael, mas você é a cara da Valéria pregando. A gente não sabe mais quem é quem. Por quê, amado? Porque cada um assumiu o seu papel dentro do matrimônio. E quando cada um assume o seu papel, já não são dois, se tornam um. Aplauda Jesus. Amado, dentro da afetividade, sexualidade, é preciso que nós saibamos quem somos nós. E os nossos casamentos estão sendo destruídos hoje em dia por quê? Porque ninguém sabe mais quem é quem. Cada um quer fazer o papel do outro. E amado, você não é chamado a ser o outro. Você é chamado a ser parte do outro. Você não pode querer ser o outro dentro de um relacionamento. Você precisa ser você. Para que você sendo você e o outro sendo o outro, vocês sejam um. Entenderam? É preciso se colocar cada um no seu lugar. Hoje nós vemos homem querendo que a mulher seja homem dentro de casa. E mulher querendo que homem seja mulher dentro de casa. Há uma inversão de valores total. Amado, a palavra de Deus, ela precisa se cumprir na nossa vida. E tudo que é contrário a isso dentro do nosso relacionamento, ele precisa ser renunciado. Porque senão Satanás entra e consegue achar brecha em nós. O Ministério da Libertação vai dizer, amado, que o demônio, ele só entra no lugar que ele encontra brecha. E uma das brechas do matrimônio é essa: homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, e os dois deixam de ser eles mesmos e por isso não são um. Mulher quer ser pai, mulher quer ser mãe, homem quer ser pai, um do outro quer, trata um como pai, o outro como mãe, não como mulher e nem como esposo. Isso é brecha. E por isso o demônio entra nos matrimônios e consegue destruir os matrimônios. Vocês estão entendendo? É preciso assumir o nosso papel. Agora eu pergunto para você: quem você tem sido no seu matrimônio até hoje? Estou falando agora de casal, homem e mulher. Quem você tem sido dentro do seu matrimônio? Será que você sabe quem é você no seu matrimônio? Ou você nem sabe mais, porque você faz o papel dos dois? Será que nós sabemos as características de quem nós somos dentro do nosso matrimônio? Anotem aí. Será que eu sei quem eu sou? Será que eu estou assumindo o meu papel? Amado, para que isso aconteça, para que a palavra de Deus dê fruto, é preciso que nós cumpramos, sejamos obedientes à voz de Deus. Se nós não obedecemos à voz de Deus, amado, não há matrimônio que subsista. A desobediência, ela causa divisão, ela causa contenda.
é preciso repensar. Por isso, amado, dentro hoje, muitos aqui sabem do testemunho do Rafael, muitos hoje, amado, buscam as pessoas na rua, a prostituição, porque não tem dentro dos seus lares marido e mulher. Encontram nos seus lares pai e mãe, mas não encontram dentro dos seus lares homem e mulher. Por isso casamentos são destruídos, por isso hoje homem procura homem, mulher procura mulher, ou vice-versa, porque nós estamos abandonando os nossos valores. Estamos abandonando aquilo que nós somos chamados a ser. Eu fui chamada para ser mulher do Rafael e não mãe. Se o teu marido te trata assim, diga para ele: eu não sou sua mãe, eu sou sua mulher. Se o teu marido te trata assim, fala: eu não sou o seu pai, eu sou o seu homem. A afetividade e a sexualidade, ela só vai dar fruto quando você for o que você tem que ser. Alguns casamentos, amado, não conseguem ter homem como homem e mulher como mulher. Você não consegue tratar sua mulher como mulher e nem seu marido como esposo, porque na verdade você não foi chamado ao casamento. Você não queria se casar, amado. Na verdade, você ainda gostaria de estar ao lado do seu pai e de sua mãe. Mas saiba você que o matrimônio não é lugar de ser encontrado pai e mãe, mas homem e mulher. Ficou claro isso? Olha para o teu esposo e para a tua esposa e diga: a partir de hoje, nós vamos mudar completamente a situação. Eu não sou seu pai, eu não sou sua mãe, eu sou sua mulher, eu sou o seu esposo. É preciso, amado, que haja conversão dentro dos nossos matrimônios, amém? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 355, vai dizer assim: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem ocupa um lugar único na criação, ele é a imagem de Deus. Sua própria natureza une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus o estabeleceu em sua amizade. Amado, para que o matrimônio, para que a afetividade e a sexualidade do matrimônio venha acontecer verdadeiramente de forma santa e eficaz na nossa vida, nós precisamos conhecer os documentos da nossa igreja. Precisamos conhecer aquilo que a nossa igreja nos diz. Nós somos católicos. Tem alguém aqui que não é católico? Não? Então nós podemos falar abertamente, amém? Nós somos católicos, nós somos cristãos. E o nosso matrimônio é para ser vivido dentro da doutrina da nossa igreja. O nosso matrimônio é para ser vivido dentro daquilo que a igreja nos pede. E o catecismo da igreja vai dizer: Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de
sua própria natureza, une o mundo espiritual ao mundo material. Amado, algo tremendo. O catecismo da Igreja Católica, ele precisa ser detonado. O homem, nós, criaturas de Deus, nós unimos o mundo espiritual ao mundo material. Quando você assume o teu esposo, quando você assume a tua mulher, quando você assume que você é a imagem de Deus e vocês lutam por ser a imagem de Deus, vocês conseguem trazer o céu à terra. Aplauda o Senhor, meu irmão. Nós conseguimos trazer o mundo espiritual para o mundo material. Deus está no meio de nós. Aplauda o Senhor. Deus está no meio de nós. Amado, quando que nós vamos entender que quando nós nos unimos com os nossos maridos, com as nossas mulheres, Deus está ali. Você já parou para pensar isso? Que quando você vai ter relação sexual com seu marido, com a sua mulher, amado, Deus está ali. Vocês estão fazendo um ato de adoração a Deus. Não é um ato meramente carnal, sexual, para prazer, não. Nós estamos adorando a criação de Deus e contemplando a imagem do Senhor. Aplauda Jesus. Amado, quando nós vamos para a cama, olha para o teu marido e para a tua mulher. Fala assim, meu irmão, meu amor, quando nós vamos para a cama, meu amado, você não tem noção do que vai acontecer. Fala para ele, se prepara, que o negócio vai ser quente. Fala para ele, o negócio vai ser quente, meu irmão. Nós vamos adorar a Deus. Adorar a Deus. Aplauda ao Senhor. Adorar a Deus. Adorar a Deus, meu amado. Precisamos entender e mudar a nossa linguagem. Nós estamos sujando a afetividade, a sexualidade dentro das nossas casas. Precisamos entender o que Deus tem para nós. E o catecismo da igreja, ele vai dizer no parágrafo 2360: a sexualidade está ordenada para o amor conjugal entre o homem e a mulher. No casamento, a intimidade corporal dos esposos se torna um sinal e um penhor de comunhão espiritual. Entre os batizados, os vínculos do matrimônio são santificados pelo sacramento. Amado, quando eu casei com o Rafael, nós não tivemos lua de mel, nós não tivemos festa, nós não tivemos nada. E sabe o que aconteceu quando nós fomos para ter a nossa relação sexual no dia do nosso matrimônio? Sabe o que aconteceu? Não? Nós começamos a chorar e a orar em línguas. Aplauda Jesus. Nós fomos batizados naquele momento. A mãe, a folha, a unção, a certeza do que nós tínhamos feito. Algumas pessoas diziam, não, porque você não deve casar com o Rafael, não, porque o Rafael não deve casar. Tanto ele quanto eu ouvíamos isso sempre. Mas nós tínhamos tanta certeza do que Deus tinha feito em nós, que quando nós fomos para ter a nossa relação sexual no dia do nosso matrimônio, o Espírito Santo orou em nós. É preciso, amado, que nós tenhamos essa certeza que a nossa união, ela é a comunhão espiritual que Deus faz entre o céu e a terra. O que acontece entre nós, amado, é algo santo. É algo santo. Deus está no meio de nós. Quando nós pensamos assim, dá até vergonha às vezes, né? Do que nós já fizemos um dia ou fazemos ainda. Mas saiba que a partir de hoje, hoje você sabe, Deus está no meio de nós. A santidade dentro das nossas casas. E amado, o catecismo da Igreja Católica vai dizer: a sexualidade mediante a qual o homem e a mulher se doam um ao outro com os atos próprios e exclusivos
humana como tal. A nossa sexualidade dentro do matrimônio, amada, ela é algo íntimo. Íntimo e próprio de cada um de nós. Eu sei que algumas pessoas estão incomodadas com o que estão ouvindo, mas foi para isso que nós somos chamados a ser, amado. Se você até hoje viveu uma mentira, perdão não, eu nem peço perdão, eu digo glória a Deus porque você está ouvindo isso. Porque talvez até hoje você tenha vivido uma mentira. E o pai da mentira é o diabo. A palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha o que o catecismo diz: a sexualidade mediante o qual o homem e a mulher se doam um ao outro. Amado, a nossa sexualidade enquanto marido e mulher é um ato de doação. Agora eu pergunto para você, é isso que acontece dentro dos matrimônios? Muitas vezes. Você me faz isso que eu te faço isso. Você me faz aquilo que eu te dou em troca isso. Relacionamento não é mercado, não é troca. É doação. Eu me dou porque eu te amo. Eu me dou a você porque eu te amo. Oh, amado, relacionamento, sexualidade dentro do matrimônio não é obrigação, é doação. Aplauda Jesus. Você não pode ser obrigado a estar comigo. Você tem que se dar para mim. Que diferença, meu irmão, quando nós começarmos a pensar desse jeito. Eu não sou obrigada a dar para você. Você não é obrigado a dar para mim. Eu te recebo e sei que você se dá porque você me ama. Eu me dou a você porque eu te amo. Às vezes eu gosto muito. Eu falo pro Rafael, não tem vergonha de dizer. Eu gosto muito de beijar o Rafael. E às vezes eu vou perto dele, vou para dar um beijo nele. Ele olha assim como quem diz assim: de novo, lá vem ela. Lá vem ela. E eu digo para ele: Rafael, eu gosto que eu me lembro, amado, que quando eu conheci o Rafael, eu ainda não tinha nada, nós não tínhamos nada. E o que mais me chamou a atenção foi a boca do Rafael. Um dia eu estava descendo da bendita da moto, que eu parei de frente com a boca do Rafael. Do Rafael, eu falei: Rafael, eu falei dentro de mim, né? Para ele não. Falei: Rafael, que boca bonita. E até hoje, amado, eu procuro o Rafael e eu dou beijos no Rafael. Eu digo: Rafael, eu dou beijos em você porque eu te amo. Eu me dou para o Rafael. Independente do que ele se dê, do que ele me dê em troca, eu me dou porque eu amo. Quando nós começarmos a pensar dessa forma, amados, o nosso relacionamento ele começa a ser santificado. O nosso ato não é um ato de troca. Nós não dentro dos nossos lares não pode acontecer compra e venda. Dentro dos nossos lares tem que acontecer doação. Nós somos doadores do amor. Nós não mercadamos o amor, nós doamos. Entendeu? Olha para tua mulher e para teu esposo. Diz para ele: chega de mercado. Agora é de graça. Eu dou porque eu amo. Eu te dou carinho, eu te faço porque eu amo. Porque eu quero. Amado, quando você olhar para tua mulher e você desejá-lo, porque você o ama. Quantas pessoas perderam isso hoje dentro dos relacionamentos? A sexualidade virou uma coisa mecânica. Ah, vou lá porque eu tenho que ir. Vou fazer o meu papel. Quem é que já ouviu isso? Vou fazer o meu papel. Que papel, meu amado? Nós fazemos porque nós nos doamos um ao outro. É isso que a nossa igreja nos pede para fazer. Doação. Ai, meu amado, quando nós entendemos isso, muitas coisas vão mudar. Já viu aquelas mulheres que se arrumam toda para que no dia seguinte
seguinte o marido leva ela no shopping? Não, eu vou hoje fazer o que ele gosta, porque amanhã ele vai me levar no restaurante mais caro. Amado, isso acontece. Não, eu vou fazer o que ela quer, porque amanhã eu vou querer jogar bola e ela não vai deixar. Acontece. A nossa sexualidade dentro do matrimônio, ela precisa ser doada e não vendida. Ficou claro isso? Sim ou não? Sim. Senão nós vamos ter que ficar aqui mais 5 horas celebrando, hein? A sexualidade só se realiza de maneira verdadeiramente humana se for parte integral do amor com o qual homem e mulher se empenham totalmente um para o outro até a morte. Amado, olha no catecismo que a nossa fé diz. Por isso que eu digo, amado, nós temos que fazer muitos retiros de casais, muitos retiros, e ensinar os casais a viver um relacionamento cristão. Olha no catecismo, tem coisa mais maravilhosa. Ela só se realiza de maneira verdadeiramente humana quando nós entendemos que a nossa sexualidade é doação. Eu me dou para você e você se dá para mim. Porque se não houver doação, se for compra e venda, se for obrigação, se for consórcio, se for seja lá o que for, meu amado, não é uma sexualidade humana. O ser humano nasceu para viver um relacionamento de doação. Ficou claro? É preciso entender. O catecismo da Igreja Católica, amado, ele vai dizer algo tremendo. No parágrafo 2364, o casal de cônjuges forma uma íntima comunhão de vida e de amor, que o Criador fundou e dotou com suas leis. Ela é instaurada pelo pacto conjugal, ou seja, o consentimento pessoal irrevogável. Sabe por que nós não vivemos a sexualidade, a afetividade de forma santa e cristã dentro dos nossos relacionamentos? Sabe por quê? Porque nós não fizemos um pacto conjugal. E nós não fizemos exatamente o que o catecismo diz, o consentimento pessoal irrevogável. Quantos casamentos hoje aconteceram porque foram obrigados? Quantos casamentos hoje acontecem porque ficaram grávidas, a mulher ficou grávida antes do tempo? Eu me lembro como se fosse hoje. A minha mãe na minha frente, ela dizia para mim quase todos os dias: se você não tivesse nascido, isso não estaria acontecendo comigo. Porque minha mãe ficou grávida e teve que se casar, porque lá atrás os tempos eram um pouco diferentes. Amado, quantos de nós
Foi uma atitude sua. Olha para o teu marido e para a tua mulher e diz: Rafael, foi uma atitude sua. Foi uma atitude sua, você que quis. Fala para ele: você quis. Fala para ele agora aguenta. Porque a igreja diz que isso é irrevogável. É irrevogável. Fala para ele: a igreja diz que isso é irrevogável. Agora olha para o teu marido e diz: e Deus diz: o que você uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. Amada, nós precisamos entender. O catecismo da Igreja Católica vai dizer, amado, um ato pessoal e irrevogável. Os dois se doam definitivo e totalmente um ao outro. Amado, olhar para os nossos maridos, para as nossas mulheres e ver que ele não reserva nada para si, mas ele dá tudo para mim. Será que nós conseguimos, amado, no nosso casamento hoje, dizer: ele dá tudo para mim, ela dá tudo para mim? Será que nós conseguimos dizer isso hoje? O que é teu é meu, o que meu é teu? Será que eu consigo olhar para ele, para ela e ver que já não são dois, mas é um? Será que nós conseguimos hoje fazer isso dentro das nossas casas? É como Paulo diz: já não sou eu que vivo, é ele que vive em mim. A comunhão total, a opinião, a decisão pessoal e irrevogável. Eu não mudo. Ai, meu Deus, olha para o teu marido, para a tua mulher. Diz para ele: olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu não mudo de ideia, ponto final. Eu não mudo de ideia, eu decidi. Amado, eu decidi. Essa certeza de que eu sou teu e você é meu. A decisão que eu tomei não foi errada. Amado, a sexualidade e a afetividade, ela só vai ser vivida de forma santa quando nós entendermos esses princípios básicos. Amém? Eu poderia vir aqui e falar para você diversas coisas. Diversas coisas sobre matrimônio. Mas não há matrimônio, amado, que chegue a verdadeiramente aquilo que Deus quer, se ele não for sustentado pela palavra de Deus, pelo magistério da igreja e pela sagrada tradição. Não há matrimônio que subsista. Seu matrimônio não vai subsistir pelas novelas da Rede Globo. Seu matrimônio não vai subsistir pelos programas de rádio e televisão. Seu matrimônio vai subsistir quando você estiver totalmente enraizado dentro da fé que você professa. Aplauda Jesus. Amém? Prometo ser bem rápido, tá? A gente tem pouco tempo, mas não tinha como deixar de fazer uma fala no final, hoje, com a questão da ideologia de gênero, da forma que está. Isso fere grandiosamente o matrimônio. Hoje, não só as nossas casas, mas nossos filhos, nossa família, nossos conhecidos, parentes, enfim, todas as pessoas que estão à nossa volta. Algumas pessoas ainda têm dúvidas sobre a ideologia de gênero, não entendem o que é, ou o que está acontecendo por trás disso. Mas, talvez o que precisa ficar bem mais latente para nós é o que sobre a questão da ideologia de gênero. Não é só a união homoafetiva, onde as pessoas dizem, e eu vou dizer com propriedade, tá? Eu fui travesti por 10 anos. Então, quando se fala de questão sexual dentro de um matrimônio, eu acolhi muitos maridos nas ruas, porque não tinha atenção de sua esposa não lavava, não cozinhava, não passava, e eu tinha clientes nas ruas, aonde eu ia para a casa deles para fazer isso. Como tinha esposas que nos buscavam nas ruas, porque não tinha atenção dos seus maridos. Então a ideologia de gênero hoje não é para dizer que é amor, a união, homem com homem, mulher com mulher. Toda forma de amor é válida, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Não, a única forma de amor válida é amar a Deus sobre todas as coisas.
Isso precisa ficar claro para nós que somos cristãos. Tá? Então a questão de hoje, chegar no ponto que está, nós vemos aí estatisticamente falando sobre a questão de homossexualidade na juventude, na primeira infância, onde é descoberto dos 0 aos 7 anos, onde as pessoas costumam dizer, desde pequeno, eu já nasci assim, eu sou dessa forma. Nós vamos ver aí, Freud vai dizer da primeira infância, de 0 a 7 anos, onde é formado o caráter da criança. Então toda a informação que ela recebe até 7 anos, após essa idade, ela vai viver segundo as informações que ela recebeu. Então cabe muitas vezes no nosso casamento, agora falando de homem casado, não tenho filhos ainda, mas é algo que eu experimentei na minha vida. Tive muito perto as relações, vi muito de perto as relações sexuais dos meus pais. Meu pai levava pornografia para dentro da nossa casa. Então, indiretamente, nós tínhamos contato com isso. Por que eu estou dizendo isso para você? Não só buscar a privacidade nas nossas relações sexuais, mas também não expor os nossos filhos àquilo que acontece dentro do nosso leito matrimonial. A gente pode achar que não fere, mas fere. Porque para a criança, ela não vai entender que é um ato de amor. Ela vai entender que é como você estivesse machucando, como você estivesse batendo, judiando, e isso fere a sexualidade do homem, a masculinidade. Isso a psicologia prova. Que 80% dos casos de homossexuais masculinos é porque não tiveram referência masculina em sua casa. Porque repudiaram os seus pais por não ver ali uma figura paterna. Uma postura de um homem. Então nós vemos que é algo muito sério que está acontecendo hoje com as nossas crianças. A ideologia de gênero, eu queria convidar vocês. Não sei se aqui em Lorena foi aprovada a ideologia. Em Taubaté não chegou nem para a votação. Graças a Deus. Mas busque. Existem 2 apostilas sobre ideologia de gênero. Está nos planos. Lá em Taubaté foi arrancado. E eu quero convidar vocês a irem com força em questão da ideologia de gênero. Existem 2 apostilas que são verdadeiramente falando, revistas pornográficas na mão de nossas crianças. Aonde em São Paulo tem um índice de 12% dessa aplicação, dessa apostila, aonde crianças de 4 anos estão aprendendo a se masturbar nas escolas. E camisinhas estão sendo distribuídas a crianças de 12 anos. Elas estão sendo incentivadas a terem relações sexuais. Em São Paulo, o maior índice de infecção no aparelho reprodutor é das mulheres, onde as meninas estão introduzindo não só a mão suja, porque criança não fica com a mão limpa. Eu tenho 2 sobrinhos, eu vejo isso, eles brincam, eles pegam no chão, pegam no lápis, pegam brinquedo, terra, e as meninas colocam a mão no seu órgão genital e estão colocando borracha, lápis, cola, régua, caneta, porque na descoberta do seu órgão genital. Então isso está acontecendo. Essa infecção ela está aí sendo abafada, mas existe um índice de 12% de infecção nas crianças, porque essas apostilas ensinam, estão bem assim, você pode buscar, você vai ver que não é mentira, onde a criança na escola ela é levada a tocar o seu órgão genital. E diz que quando ela chega na sua casa, ela pergunta ao pai ou à mãe como é, para que o pai e a mãe ensinem. E se o pai e a mãe disser que não deve ser feito, a criança deve virar para o seu pai e dizer: você não quer a minha felicidade. Aí se o pai for contra, a apostila diz que a criança deve buscar a polícia e denunciar os seus pais. Então é algo muito sério. Eu estou sendo impedido de educar o meu filho segundo a natureza, segundo aquilo que me foi proposto. E eu digo a vocês, pais, voltando à fala da Valéria, é preciso que nós testemunhemos que vale a pena ser família. Educar o meu filho nos princípios cristãos, católicos. E quais são os princípios cristãos católicos? Nós vimos ontem, a aprovação nos Estados Unidos da união homoafetiva. Foi aprovada. Em hipótese nenhuma, estou falando para homens casados aqui, talvez todos os irmãos do ministério não sejam, não sei,
mas todos que estão aqui, em hipótese nenhuma nós podemos dizer que união homoafetiva é casamento, porque se nós dissermos isso e defendermos, nós não entendemos nada do que é esse sacramento. Tá? É preciso conhecer esse sacramento, isso é falar da igreja. Com os bispos da CNBB foi lançado um documento que quero convidar a vocês lerem, se chama Lexicon. É um livro mais ou menos nessa grossura, que fala de questões de aborto, posicionamento da igreja, união afetiva, homossexuais, enfim, a igreja detalha qual é a posição dela. E lá diz que nós não podemos aprovar, porque quem aprova esse matrimônio não entendeu o que é esse sacramento. E não tem noção do que seja o matrimônio. Então nós precisamos ter um olhar voltado para isso. Sim, talvez uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida depois que eu deixei as ruas foi querer ser homem. Não ser esposa em primeiro lugar. Eu digo a vocês hoje como filho, eu vivi a homossexualidade por 10 anos. Não tive apoio dos meus pais, não tive apoio da minha família. Porque logo que eu sofri um abuso sexual, a minha família não sabia se posicionar. E o rótulo da sociedade, e muitas vezes das pessoas da igreja, era de que eu havia nascido para aquilo, de que esse era o meu destino, e de que eu jamais poderia pensar numa mudança. Então nós precisamos ter muito seriamente, diante dos nossos olhos, o que nós falamos para as nossas crianças. Que nós falamos para os nossos filhos, isso lá desde o ventre, desde a gestação, de que forma nós vamos criar e de que forma nós vamos nos posicionar. A ideologia de gênero, ela quer separar isso, o foco, tá? Ela quer separar o corpo da mente, onde a igreja diz que a nossa mente, os nossos pensamentos são o sacrário vivo de Deus. Aqui estão armazenados todo o pensamento de Deus. Separando os pensamentos de Deus do nosso corpo, o que vai restar de nós? Carne, pecado, e a nossa carne grita pelo pecado. Ideologia de gênero é uma outra mente pensando em nós. Então, se a ideologia hoje está dizendo para os homens que eles podem ser mulher, para as mulheres que podem ser homem, mas se a ideologia amanhã disser que você é um vaso sanitário, você é um vaso sanitário. Porque, desculpe dizer a você, existe uma prática contrária à lei natural, onde os homens e as mulheres gostam de que se passem fezes neles, eles pagam para isso. E está para ser aprovado no nosso país essa lei, e o casamento interespécies, homem com bicho, a famosa zoofilia. Alguém aqui na sua infância já deve ter buscado a pornografia, né? Alguém aqui já viu uma revista, viu um filme? Claramente vou dizer a vocês, porque também foi a minha realidade. E geralmente nesses filmes tem ou uma cena homossexual de uma mulher com uma mulher, um homem com duas mulheres, uma mulher com dois homens, às vezes com um animal, a mulher tocando a genital do animal. Então, uma das apostilas que o MEC está inserindo para as nossas crianças é para que as nossas crianças toquem o órgão genital dos animais. Comecem a masturbar os animais. Está para ser lançado no Brasil, também você que não sabia, uma ação chamada poliamor, que é um casamento grupal, liberal, onde um grupo, como esses 4 irmãos estão aqui, eles podem casar, ter relações entre eles e entre outros, de forma livre, e ser estipulado como casamento. Não é casamento, união, é um par, é um trio, é um quarteto. Nós não somos uma dupla. Eu e a minha esposa, nós não somos uma dupla. Nós somos um. E nós estamos vendo nas redes sociais aí colocando fotos coloridas, né? A favor disso que aconteceu ontem.
O nosso posicionamento jamais será maltratar essas pessoas. Mas o nosso posicionamento não pode ser mudado por causa disso. Rafael, eu sou a favor da causa. Rafael, eu sou a favor do amor entre eles. Não, jamais, em hipótese alguma, nós seremos a favor do pecado. Pode haver pessoas na sua família? Sim, pode. Com tendências homossexuais, ou como homossexual, ou como travesti, eu não sei. Eu os amo, mas não amo os seus pecados. É possível vencer. Hoje estou aqui, estou casado, realizado com a minha esposa. Eu não faço da minha esposa um homem. E essa é a grande pergunta de algumas pessoas para nós. Se eu chego à minha esposa e proponho sexo anal, se eu proponho sexo oral, e toda forma de relacionamento sexual que não visa a procriação, ela é desordenada. Por isso, nos nossos casamentos, na nossa união íntima, não pode haver masturbação, nem masculina nem feminina, porque isso é uma ação individual. Isso é fala da igreja. Não pode haver sexo oral, porque não tem como fim a procriação. Não pode ter sexo anal, porque o ânus não reproduz. E nós vimos um caso, e eu queria alertar vocês, pais. Lá em Goiânia, nós estávamos em Goiânia semana passada, e nós fomos a Goiânia e Brasília para falar sobre a questão da ideologia de gênero. E nós temos em Taubaté um trabalho com os homossexuais, com as famílias dessas pessoas, com crianças, onde nós damos apoio psicológico, onde nós damos apoio com os médicos, mesmo ainda hoje o nosso centro não funcionando. Aqueles que nos buscam, nós damos apoio espiritual e estamos tentando trabalhos voluntários para atender essas pessoas, de cristãos. Como eu vou ajudar essas pessoas? Antes de eu entrar nesse caso, eu quero alertar vocês, pais, que hoje têm filhos, como essa mãe que eu vejo com essa criança no colo. Primeiro, a nossa sexualidade tem que ser sadia. Depois eu vou conseguir ajudar essas pessoas. Não adianta só amar, não adianta só acolher. Por quê? Estávamos em Brasília, Goiânia, perdão, e um casal nos procurou para falar da sua filha que tinha tendência homossexual. Essa menina se envolveu com uma outra moça, uma menina de 12 anos, se envolveu com uma outra menina. Fugiu de casa, porque na sua casa não tinha mais estrutura de família. Os pais se separaram, e nessa separação a filha era muito apegada ao pai, e o pai separou de uma forma muito grossa, aonde ele deixou a filha, deixou a família, deixou tudo. Ele não se importou com mais ninguém. E a mãe assumiu o papel de pai, de mãe, de tudo, mas aquela figura paterna que ela não tinha mais do pai, ela transferiu para essa moça que está com ela hoje. Porque a moça tem postura masculina. Então o pai que ela não tem em casa, ela encontrou fora, numa outra mulher. E 90% do caso de homossexualidade feminina é afeto, não é prazer sexual genital.